perspectiva da preocupação para a gratidão. Em vez de focarmos apenas no que precisamos, lembramos do que Deus já fez por nós. A gratidão na oração também transforma a forma como enxergamos nossas circunstâncias. Ela nos tira do pessimismo e nos leva à esperança, porque ao focarmos no que já recebemos, percebemos que Deus tem agido em nossas vidas esse tempo todo. E isso nos dá a certeza de que Ele continuará agindo. A gratidão nos prepara para receber aquela paz que excede todo o entendimento. Uma paz que não depende das circunstâncias externas estarem perfeitas, mas que nasce do fato de que, mesmo nas dificuldades, o nosso coração e a nossa mente estão protegidos pela certeza de que Deus tem o controle. Essa paz, tão difícil de explicar, chega quando oramos com um coração agradecido. Não importa quão grandes sejam os problemas, quando trazemos nossas preocupações a Deus, Ele nos dá a paz que precisamos para seguir em frente. Não estamos sozinhos em nossas lutas, e isso é o que mais conforta. Deus está ao nosso lado, pronto para nos ouvir, pronto para nos dar essa paz que o mundo não pode oferecer. A oração não transforma apenas as nossas circunstâncias, mas também a nossa relação com Deus, tornando-a mais profunda, mais íntima. Número 3, Mateus 6, versículo 25. Por isso eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Mateus 6, 25. Quando Jesus nos diz para não nos preocuparmos com o que vamos comer, beber ou vestir, Ele está tocando em algo que nos afeta profundamente. Todos nós temos necessidades materiais, e é fácil cair na armadilha de pensar que nossa vida gira em torno dessas coisas. Mas o que Jesus quer nos ensinar aqui é que a vida, o corpo, tudo o que somos, tem um valor muito maior do que essas preocupações. Nossa existência não pode ser reduzida ao quanto temos ou ao que possuímos. Há algo muito maior em jogo, algo que vai além das necessidades do dia a dia. Deus sabe exatamente o que precisamos. Pense nisso por um momento. Antes mesmo de falarmos com Ele sobre nossas preocupações, Ele já as conhece. Não é que nossas necessidades sejam irrelevantes para Deus. Pelo contrário, elas são importantes. Mas a questão aqui é a confiança. Deus vai prover o que precisamos no momento certo. Se olharmos para a Bíblia, há muitos exemplos de como Deus proveu para o seu povo. Como o maná que caiu do céu no deserto, quando os israelitas não tinham o que comer. Eles se preocuparam, claro, mas Deus já tinha o plano perfeito. Assim também acontece nas nossas vidas. Talvez nem sempre vejamos a resposta imediatamente, mas podemos ter a certeza de que Deus está agindo. A ansiedade pelo futuro é algo com que lutamos constantemente. Pensamos no que vai acontecer amanhã, em se teremos o suficiente, em como vamos resolver problemas que ainda nem chegaram. Mas Jesus nos convida a deixar isso de lado, a viver o presente, confiando que Deus cuidará do futuro. Isso não significa ignorar nossas responsabilidades ou parar de nos esforçar, mas sim soltar o controle excessivo sobre aquilo que não podemos manejar. Quando realmente confiamos em Deus, a ansiedade por coisas materiais começa a diminuir, porque entendemos que Ele cuida de nós. Isso não quer dizer que deixamos de trabalhar ou sermos responsáveis. Não se trata de cruzar os braços esperando que tudo caia do céu. Deus nos chama a ser diligentes, a trabalhar com esforço, mas sem o peso da preocupação constante. É esse equilíbrio entre fazer a nossa parte e confiar que Deus fará a dele. Quando entregamos essas preocupações a Deus, algo incrível acontece. Experimentamos paz. Uma paz que não vem do fato de termos tudo sob controle, mas da certeza de que Deus tem o controle. A preocupação excessiva não afeta apenas nossa relação com Deus,
Ela também impacta nossa saúde mental e emocional, nos distrai do que realmente importa, rouba a energia que poderíamos investir em outras áreas da vida. Jesus nos chama a colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Focar no espiritual e no eterno nos ajuda a manter a perspectiva certa. Afinal de contas, as coisas materiais são temporárias, mas o nosso relacionamento com Deus e o propósito que Ele tem para nossas vidas, isso é o que verdadeiramente importa. Aplicar Mateus 6 na nossa vida diária não acontece da noite para o dia. É um processo que exige tempo e prática. Talvez comece com passos pequenos, como levar a Deus nossas preocupações com as finanças, a comida, a roupa, e pedir que Ele nos ajude a confiar mais nele. Ao longo da vida, vamos perceber como Deus tem provisto, como Ele esteve presente em cada situação. E isso nos fortalece para continuar confiando. Número 4, Mateus 7, versículo 7. Peçam, e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam, e a porta será aberta para vocês. Mateus 7, 7. A oração é muito mais do que um momento de calma e silêncio em nossa rotina diária. É um chamado à ação. Quando Jesus nos diz, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Ele está nos convidando a sermos ativos em nossa vida espiritual, a tomarmos a iniciativa em nosso relacionamento com Deus. Não se trata apenas de esperar que as coisas aconteçam, mas de nos envolvermos diretamente, de fazermos a nossa parte nesse diálogo com o Criador. A oração, então, se torna um diálogo dinâmico com Deus, onde a nossa participação é essencial. Pedir, buscar e bater são ações que refletem um coração ativo e comprometido com a fé. Quando pedimos, expressamos nossas necessidades. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário que você estará assistindo esse vídeo, mas você ouviu? Tudo isso é sobre relacionamento com Jesus. Ter fé e confiança de que Ele vai solucionar todas as nossas questões, porque Deus sabe das nossas necessidades mais do que nós mesmos. Então não adianta ficarmos desesperados, doentes, né? Eu já tive muito doente, internado no hospital. Eu estive com câncer, uma doença que o pessoal falava para mim que eu ia morrer, que era uma doença terminal. Disseram isso para mim no hospital. E o médico me deixou muito apavorado e eu achei que ia morrer. Bom, hoje é dia 6 de maio de 2025, 2025. E hoje eu estou fazendo 62 anos de idade. Hoje é dia do meu aniversário. E hoje eu quero gravar aqui a Compreendendo o Sacrifício, né? A lição da Escola Sabatina, já adiantando essa semana. E só avisando que esse final de semana eu não estive na igreja, não teve nenhuma gravação do culto da igreja essa semana. Por quê? Porque eu estive muito doente. Sexta, sábado e domingo. De cama mesmo. Muito abatido, agora que eu estou conseguindo me recuperar de uma gripe muito forte. Na verdade, eu não estou completamente recuperado, mas a febre que eu estava sentindo e a alta quantidade de tosse e tudo mais, não estou mais, né? Não estou mais febril e tudo mais. Mas ainda tem muita coisa dentro de mim que eu tenho que expulsar para fora para ficar realmente, definitivamente livre da gripe, né? E eu vou vencer, se Deus quiser. E também uma coisa que eu quero, um propósito meu, estou fazendo 62 anos, eu preciso emagrecer. Eu preciso perder aí pelo menos uns 10 ou 15 quilos, né? Principalmente nessa região aqui. E eu não sei como que eu adquiri isso, porque eu como normalmente, eu não extrapolo na alimentação. Simplesmente eu engordei. Não sei explicar qual é o problema do metabolismo, do intestino, não sei. Então eu estou procurando especialistas, pessoas que... Amanhã, inclusive, eu tenho consulta, amanhã dia 7, lá no Hospital Júlio Miller, aqui em Cuiabá. Mas é para outra área, é para a área de urologia, né? Vou estar com um urologista amanhã, se Deus quiser, amanhã cedinho. Vou acordar de madrugada para ir para lá. Mas é para vocês terem uma ideia de que, como disse aqui a mensagem,
falta uma coisa na vida de cada um de nós, sabe? É você, eu não sei de que igreja que você é, né? Eu não sei como é que você, se você é ateu ou se você é crente, eu não sei. Mas eu só quero que você entenda o seguinte, existe um Deus, apesar de você que é ateu não acreditar nisso, na verdade existe um Deus, porque se não existisse Deus, como é que você explicaria a sua existência? Como é que você explicaria o seu respirar? Como é que você explicaria você estar aí? Né? Então não há outra explicação a não ser que existe alguém, um Criador, um iniciador de tudo, e esse alguém, para mim, chama-se Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ah, mas a Trindade, como disse uma pessoa, a Trindade foi inventada por Constantino no concílio de Constantinopla, no concílio de Niceia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque a Bíblia não fala de Trindade. A Bíblia fala de Trindade, sim. A Bíblia fala de Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, fala que existe Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então, quem botou na sua cabeça que não existe Espírito Santo foi o diabo. E você está servindo o diabo, e você está pecando contra o Espírito Santo, e o pecado contra o Espírito Santo, Jesus Cristo deixou bem claro quanto a isso. O pecado contra o Espírito Santo é negar o Espírito Santo, é negar a influência do Espírito Santo, é negar a existência do Espírito Santo. Isso é pecado contra o Espírito Santo, e esse pecado não tem perdão. E como não tem perdão, você nunca vai admitir isso, e vai continuar no erro, no pecado, não vai se confessar, não vai se arrepender, não vai, porque você já pecou contra o Espírito Santo. O Espírito Santo não atinge mais o seu coração. Você está tão convencido que você está certo que você perdeu a salvação, meu irmão. Simplesmente isso. Deus não te perdoa mais, porque você negou o Espírito Santo. Cristo disse, todo pecado será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. É um pecado sem perdão. Tá ok? Porque você resistiu ao chamado do Espírito Santo em seu coração. Então é isso. Então, para mim, você é um tolo, você é um louco, entendeu? Porque você abriu mão da salvação por causa da sua expertise, da sua alta inteligência. Quem é você? Quem somos nós? Nós somos seres, meu Deus, seres humanos. Nós precisamos deixar de ser tolos e nós temos que nos humilhar diante de Deus, nos humilharmos diante desta palavra aqui, ó, a Bíblia Sagrada, não de teorias de teólogos, de doutores da lei, de pessoas que ensinam coisas. Não, gente. O mundo está vivendo uma Babilônia teológica, e a maior crise que o mundo está vivendo hoje é dentro da Igreja de Cristo, da Igreja cristã. 133 cardeais estão reunidos lá no Vaticano nesse exato momento, e a partir de amanhã, dia 7 de maio, eles vão começar o conclave, quer dizer, a votação para escolher o próximo Papa. Alguém perguntou para mim, quem você acha que vai ser o próximo Papa? Eu, na minha opinião, na minha humilde opinião, vai ser Pietro, aquele cara que era secretário do Papa, né? Aquele cara que está ali, que vai continuar as obras de Francisco. Parolin. Acho que é Pietro ou Pietro Parolin. É Pietro. Ou Piero, ou Pierre, ou Pietro. É Pietro Parolin. Esse mesmo. Vai ser o próximo Papa. É a minha opinião. Ah, mas o último Papa é um Papa negro. O que importa se ele é negro, se ele é asiático, se ele é soviético, se ele é irlandês, se ele é japonês, se ele é brasileiro, se ele é chileno, não importa. O que tem a ver a cor da pele da pessoa? Não tem nada a ver, gente. Isso não tem nada a ver. Não vai mudar nada. A cor da pele de uma pessoa não muda nada. Porque o que é importante não é a aparência da pessoa, não é de onde ela veio, mas o que é o caráter, é o caráter. Então, Papa Negro. Ai, Deus. Que idiotice é essa? Já teve presidente mulher, já teve presidente negro. O que mudou na história do mundo? Os Estados Unidos teve presidente negro, não teve? O Brasil, quantos negros teve na presidência? Tem um negro na presidência hoje, o Lula. O Lula é um negro, né? E aí, mudou o quê? Eu sou negro,
você é negro, ou você é branco, é loiro, sei lá, e muda o quê? Não muda nada. A aparência não tem nada a ver, o que tem a ver é o caráter. Então, a raça humana, o ser humano, ele parece que não quer evoluir, né? E por que eu falo que é o Pietro Parolin, que é o nome, eu não sei se é Parolin, alguma coisa assim. Ele era o cara que está mais por dentro do que Francisco fazia, não é? Ele era o secretário dele, né? E ele sabe, todas as obras estão para dar continuidade. Todo mundo quer que seja um papa parecido com Francisco. Quer dizer, parecido não vai ser, porque ninguém é parecido com ninguém. Ninguém é igual a ninguém, né? Cada um é um jeito de ser. Mas assim, que seja carismático como Francisco, dificilmente, não vai ter. Carismático como João Paulo, carismático. Não, gente, cada um é cada um. Esquece. Francisco já foi, a era de Francisco já foi. Agora vai ser o próximo Papa. Pietro Parolin. É o último Papa? Não sei. Sabe? Quem sabe é Deus, né? Porque é Deus que vai decidir quando é que todas as coisas devem acontecer. Quando é, né? Quando será o fim de tudo? Quando será o fechamento da porta da graça? Quando é que Cristo vai sair do Santíssimo, do Santuário Celestial e vai falar, acabou? Eu estou voltando para a terra. A tribulação vai começar lá, as 7 últimas trombetas. Entendeu? Então, não importa para nós, não é do nosso interesse aqui, nem deve ser da ansiedade do ser humano. O ser humano é ansioso, né? Quando? Quando não importa. Importa como ou por quê. Por quê? Nós precisamos entender, enquanto cristãos, que nós precisamos amar. Porque o que a igreja cristã perdeu? Perdemos o foco. Os cristãos estão brigando entre si. Os cristãos estão tão loucos, tão malucos, que estão inventando agora até pastor mirim, que fala of king, of power, não sei o quê, e uma pessoa arrogante que ninguém suporta a arrogância daquele menino. E diz que pastor que cura, não sei o quê. O diabo também cura, meu irmão. Cura, não prova nada. Milagres, não tem nada a ver. Satanás cura. Cura canceroso, século de nascença. Satanás é o terceiro maior em poder, era o quarto maior em poder no céu. Abaixo de Cristo era Satanás, era Lúcifer, depois Gabriel e depois outros, entendeu? Então ele tem poder para curar, levantar o cara que está morto ali, ele tem poder para isso, ele tem poder de dar um choque ali, o cara levantar. Entendeu? Fazer fogo descer do céu, sem auxílio de nenhuma máquina, nada, ele faz. Satanás tem poderes, Deus tem poder, e Satanás só vai fazer coisas permitidas por Deus. Se Deus permitir, faça isso, ele pode deixar, faz. Olha o que Satanás fez com Jó, com a família de Jó. Satanás tem poder para fazer coisas acontecerem, tempestades, furacões, terremotos, enchentes. Essas desgraceiras todas que estão acontecendo no mundo, é Satanás, a obra dele, incendiar a floresta amazônica todinha, o Pantanal todinho, e a floresta amazônica todinha, ele tem poder para isso. Satanás tem poder sobre a terra. Cristo falou, o príncipe deste mundo o mundo jaz no maligno. Quem manda nesse mundo, que tem poderes desse mundo é Satanás. Acima dele é só Deus, é só Jesus para chegar e falar, não vai fazer isso porque eu não quero que você faça, acabou. Sai daí. Mas Jesus respeita Satanás. Tá? Que Jesus, quando chega diante de Satanás, o que Jesus diz para Satanás? O Senhor te repreenda. É isso que Jesus fala. O Senhor quem? Adonai, Pai. Quem tem o poder de destruir Satanás e vai destruir Satanás é o Pai, Adonai, o Senhor. Entendeu? Então nós temos que entender o seguinte: tudo aqui nesse mundo pode acontecer, até cristão brigando contra cristão, irmãos contra irmãos, é família, entendeu? Então o cristianismo está nessa crise, a igreja católica está numa crise, a igreja evangélica está nessa crise, a igreja pentecostal nessa crise, a igreja adventista está em crise.
A igreja adventista é uma das igrejas que mais está em crise no planeta, porque os caras não se entendem, eles brigam politicamente ali dentro. A igreja adventista sempre está de portas fechadas. Você passa em frente da igreja adventista, você vai encontrar de porta aberta só na quarta-feira à noite, no sábado de manhã e no domingo à noite. Porque no restante da semana está de portas fechadas. Como é que pode uma igreja de Deus estar de portas fechadas? A igreja de Deus verdadeira devia estar sempre de portas abertas. E do lado funcionando alguém ali, dentro da igreja, para orar para as pessoas que passam e entram na igreja. Eu não concebo a igreja de Deus com portas fechadas. Não acredito nesse tipo de igreja. Eu não acredito numa igreja que não tem uma literatura ali para distribuir para as pessoas 24 horas por dia, todos os dias da semana. Para mim isso não é igreja. É um túmulo fechado ali, já está fechado, é um sepulcro caiado. A igreja adventista está em crise, porque os caras que administram a igreja adventista não abrem a cabeça para a modernidade nunca. E para melhorar a igreja nunca. Porque agora está numa conversação seguinte. Quem não devolve dízimo e oferta não pode ter cargo na igreja. Quem falou que as pessoas querem ter cargo na igreja, meu irmão? Se as pessoas puderem fugir de cargo, elas fogem. Então vocês estão impedindo mais que as ovelhas sejam fiéis. Então não tem nenhuma obrigatoriedade de nada. Se eu assumir um cargo, é da minha livre e espontânea vontade, não é porque a igreja está... porque você está impondo para as pessoas se afastarem da igreja. A igreja está numa crise de um monte de gente saindo da igreja. Tem um monte de igreja jovens saindo da igreja adventista, um monte de gente saindo da igreja, velho. E aí você ainda querer impor como líder, como administrador, se não devolver sistematicamente dízimo e oferta, não pode ter cargo. O cara vai falar, glória a Deus, que bênção. Eu não quero ter cargo mesmo. Porque a pessoa já está descompromissada. Aí você ainda põe mais uma carga sobre a cabeça dela. Então isso é ridículo. Onde que está escrito isso na Bíblia? Me mostra na Bíblia. Me mostra no Espírito de Profecia. Está escrito isso aí. Espírito de Profecia? O que é Espírito de Profecia? Os escritos da Ellen G. White. Sem adulteração, tá? Por favor. Senhores depositários dos escritos de Ellen G. White. Para de ficar inventando livros que Ellen White não escreveu, colocando texto fora aqui, e juntando, e fazendo novos livros para novo lançamento. Para com isso. Ellen White escreveu, no mínimo, acho que foi uns 15 livros, já transformaram isso em 44 livros. 40 e tantos livros. Então, não inventa coisa, não fica inventando coisa. Para vender. O objetivo da igreja adventista agora se tornou comercial. É comércio mesmo. É uma vendeção de tudo ali dentro. Quando você vai participar de um simpósio, de um congresso, qualquer coisa, tem que pagar não sei quanto. Paga isso, paga aquilo. E pior que eles nunca vão num lugar assim onde é deles. Eles preferem alugar. Tipo, hotel, fazenda, não sei o que, luxuoso. Parem com isso. Vamos voltar às antigas campais. Se o pessoal quiser, vamos fazer um acampamento, vamos acampar. Ou então na sede da associação mesmo. Na sede da associação, não vai gastar dinheiro com nada, com aluguel de nada, de hotel de nada. Gasta-se milhões essas associações aí para fazer congresso, fazer não sei o que, encontros, simpósios, concílio, não sei o que. Cara, é um absurdo. E esse dinheiro vem da conta de quem? Dos membros. Membro que paga. Fazendo o pobrezinho dos pastores pagar do seu dinheiro. Do salário do pastor, que não é muito bom. Por isso que muita gente está desistindo de ser pastor, velho. Porque não paga bem. É muito sofrimento para pagar muito pouco. Aí o cara faz um concurso aí para juiz, passa para ser juiz para ganhar bem mais. Ou para policial federal, como teve um pastor que deixou a Bíblia para usar o 38 da Polícia Federal. Hoje ele é policial federal e ganha muito bem para isso. Deixou de ser pastor. Muitos pastores estão deixando de ser pastor por causa disso. O cara é inteligente, estudioso, gosta de estudar. Qualquer concurso que ele faz, ele passa. Pastor deve ser uma vocação. Você sentiu o chamado de Deus para ser pastor e Deus está com você, você tem comunhão com Deus, comunhão com Cristo. Aí você aceita o chamado e vai ser pastor.
Pastor não é profissão. Nunca deveria ser profissão. Ah, minha profissão o que é? Sou pastor de igreja. Não. Pastor de igreja deveria ser o quê? Vocação. Uma coisa chamada por Deus. É uma chamada de Deus. É um chamado de Deus. É uma pessoa que Deus escolheu especial. Porque, para mim, um pastor, ele vai usar da profecia, da palavra de Deus para ensinar. Ensinar. Não é demonstrar, não. É ensinar. Ensino profético. Um pastor é um profeta. E um pastor que não visita as suas ovelhas, não é pastor. Sinto muito, você pode ser tudo, um excelente pregador, uma liderança fantástica, mas se você não visita, não vai orar com as pessoas nas casas delas, para saberem as reais necessidades delas, dessas suas ovelhas, então, sinto muito, meu amigo, mas você é tudo, menos pastor. Menos pastor. Porque pastor visita e ora com as suas ovelhas. Ele cuida do seu rebanho. Ele cuida, alimenta, amamenta, descedenta o seu rebanho. É isso que é ser pastor. Além de ensinar. Então alguém me perguntou, vai ser Pietro Parolin no próximo papo. Orivaldo, você pode estar errado. Sim, posso estar errado. Mas eu tenho uma grande porcentagem também de estar certo. Né? Por quê? Não sei. Alguém falou pra mim, soprou no meu ouvido, sei lá. Eu senti no meu coração em falar que vai ser o Pietro Parolin. Né? O próximo Papa. Né? Porque o nome do último Papa tem que ser Pedro. Pietro é o quê? Pedro. Não é? Então, na minha opinião, tá? O último Papa. Bom, é melhor parar de falar por aqui. São 133 cardeais para escolher, né? E essa escolha vai demorar uns 2 dias, um dia, quem sabe? No máximo 3 dias, né? É muito gasto, né? Para manter todos aqueles cardeais lá, muito dinheiro. E a Igreja Católica já está numa dívida tremenda, né? Está numa crise financeira fenomenal, né? Assim como todas as igrejas estão, né? E por isso que esses caras desesperados aí para inventar coisa, né? Até pastores mirim que fala The King of Power, não sei o que, está surgindo ultimamente, né? Virou um deboche. A palavra de Deus agora, todo mundo está debochando, né? Da pregação do Evangelho, porque aparece até Deus o livre. Nós estamos no fim mesmo, é o apocalipse. Satanás se introduziu dentro da igreja cristã, está dominando as igrejas. Satanás está dominando as igrejas. Você vê o culto, esse cara fica fazendo showzinho, fazendo rodopiates, que recebeu o Espírito Santo, aí rodopia, igualzinho no terreiro de Macumba. Aí fala que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmão. Isso é o Espírito do capeta dentro da igreja. O capeta está dentro da igreja. O capeta não está lá no terreiro da Macumba somente. Ele está também na igreja, dentro da igreja. No meio da liderança da igreja, que vive brigando entre si. Pastores dando porrada no outro pastor. Você viu aí, ó, no púlpito, o cara pregando, o pastor foi pra cima do outro. E, ó, foi no... Deixa disso mesmo, foi na pancadaria. Pastores xingando outros pastores. Já viu? Vai aí no YouTube aí, as pregações. O cara xingando, falando coisa. Você vê que a inveja, o ciúme, o interesse de cargos e... Ah, porque eu sou pastor da associação, não sei o quê. Ah, porque eu sou pastor da convenção, não sei o quê, das tantas. Eu sou fulano de tal, presidente do não sei o quê. Uma arrogância que dá vontade de vomitar, né? Então a igreja cristã está numa crise muito grande, uma Babilônia. Babilônia é a mãe, a prostituta, a meretriz e as outras meretrizezinhas, que são as igrejinhas que vêm depois da grande meretriz. E todo mundo já sabe que a grande meretriz é a grande igreja cristã, a maior de todas as igrejas cristãs, que se dizem cristãs. Mas de cristã não tem nada, porque vive perseguindo um outro.
não há união, não há consenso, não há amor. E tudo que Cristo ensinou, eles não vivem. Vivem brigando entre si. Os cristãos estão se engalfinhando um contra o outro. Quer dizer, cadê o amor? Cristo pregou amor. Enquanto nós, como cristãos, não entendermos e botarmos isso na prática, não é só de palavra, é prática. Amarmos o nosso semelhante, amarmos o nosso irmão, amarmos até os nossos inimigos, o nosso inimigo, aquele que está nos matando, como Cristo ensinou na cruz, quando estava sendo crucificado, ele falou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Os caras que estavam torturando e matando, porque ele amava esses. Se nós não aprendemos o amor que Cristo nos ensinou e viveu e vivenciou e mostrou isso para nós, não há salvação para nenhum de nós. Sem amor ninguém vai entrar no céu. 1 Coríntios 13. Sem o amor de Deus, sem o amor verdadeiro, ninguém entrará no céu. Não vai, não vai. Ah, eu preciso receber, meu nome precisa estar escrito no livro da vida. Sim, o seu nome está escrito no livro da vida, desde que você obedeça a Deus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E meus mandamentos não são pesados. Qual é o mandamento de Jesus, gente? Resumido de todos os 10 mandamentos, qual que é? Ame o teu próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. O mandamento de Deus se resume nisso: amor, amar. E nós não aprendemos nem a nos amar, a nos amar a nós mesmos, e nem a amar o nosso semelhante. A gente não ama, gente. E gente sem amor não vai para o céu. Porque lá é um lugar de amor. O céu vai ser um suplício para essa pessoa que não ama. Vai ser um inferno. O céu vai ser um inferno para quem não ama. Vai ser chato. Entendeu? Então só vai para o céu quem aprender essa lição do amor. Eu preciso aprender essa lição. Você precisa aprender essa lição. Todos nós precisamos aprender essa lição. E botarmos em prática o amor que Cristo ensinou. Em prática. Caridade. Caridade acima de tudo. Em todas as situações. Caridade para todos. Amar. Amar e perdoar sem ver a quem, sem olhar para quem que está amando. Você tem que amar e perdoar e pronto, e pronto, e pronto. Não é vingança, não é violência, não é ódio, não é opulência, não é orgulho, não é soberba, não é arrogância. Não, é amor. Ponto e vírgula. Mas vamos à lição, né, que é a mais importante de tudo, que é a lição, nós temos que aprender de Deus o tempo todo, aprender isso. E a lição dessa semana, né, que é o trimestre, é alusões, imagens e símbolos, é a lição número 6, né, compreendendo o sacrifício. Baseada, a gente só vai fazer até hoje, né, quarta-feira, até quarta-feira. Depois nós vamos para quinta e sexta, tá bom? Vamos fazer esse estudo aqui em duas partes. Primeiro essa parte e depois a parte de quinta e sexta. Então, compreendendo o sacrifício, baseado em Apocalipse capítulo 5, verso 9. Nós vamos abrir nossas Bíblias aqui para vermos o que está realmente escrito aqui em Apocalipse capítulo 5, verso 9. Cinco, 9 diz assim: E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui no verso harmonizado, e cantavam um cântico novo, isso aqui na versão, cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5, verso 9. Está aí, ó, 5, verso 9. Então, quando Jesus foi em sua direção, João Batista declarou: Eis o Cordeiro de Deus. A gente sabe que o Cordeiro de Deus é Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma referência inconfundível à ideia dos sacrifícios que apontavam para a morte substitutiva de Cristo em favor da humanidade. Desde os rituais do santuário, desde o deserto, né?
Desde aqueles rituais que o cordeiro não era morto, tal, todo dia sacrifício de manhã, sacrifício à tarde, todo dia. Aquele cordeiro representava quem? Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na Bíblia, não podemos fugir do tema do sacrifício animal. Ele corre como um fio escarlate, um fio vermelho, pelas páginas sagradas e desempenha um papel central na grande cena do Apocalipse, em que João é levado até a sala do trono de Deus. O fato de Jesus ser apresentado nessa cena crucial como um cordeiro que parecia que tinha sido morto, Apocalipse 4:5 e Apocalipse 5:6, é uma chave essencial para compreender todo o episódio profético. Então, nesta semana nós estamos estudando temas ligados aos sacrifícios do Antigo Testamento que aumentam nossa compreensão do cordeiro que foi morto, o protagonista de Apocalipse 4 e 5, Jesus Cristo. Os seres celestiais reconhecem que ele, Jesus, o cordeiro, é digno quando ninguém mais é, e a sua dignidade revela o que Deus fez por meio dos sacrifícios. A dignidade de Cristo revela o amor infinito do Senhor, que fez o sacrifício supremo, um ato que levará os seres humanos e as criaturas inteligentes do universo a se maravilharem por toda a eternidade. Sacrifícios inúteis. Como assim sacrifícios inúteis? Eles são de domingo, né? Às vezes nós podemos aprender bastante ao comparar duas ideias diferentes. Por exemplo, podemos compreender melhor o significado bíblico do sacrifício ao estudar sobre ocasiões em que Deus rejeitou os sacrifícios do seu povo. Aconteceu isso? Aconteceu. Nós vemos em vários casos, com Isaías 1, de 2 a 15, com Isaías 56, 6, 7 e Salmo 51, 17. Nós ali vemos lições importantes, que Deus, ele rejeitou aquele sacrifício do povo de Israel, os sacrifícios, porque o povo todo sacrificava tal, mas ia adorar ídolos, os costumes pagãos, né? Então, importa dizer que sacrifício, eu estou enojado dos sacrifícios de vocês, eu não quero mais sacrifícios, eu quero que vocês façam justiça, eu quero que vocês alimentem o órfão, a viúva, eu quero que vocês sejam caridosos, eu quero obediência aos mandamentos, né? Essa trágica situação não foi a primeira em que Deus rejeitou sacrifícios. Algo semelhante aconteceu no início da história da salvação, quando ele aceitou o sacrifício de Abel, mas ele rejeitou o sacrifício de Caim. Esse episódio nos dá mais uma oportunidade de comparar sacrifícios aceitáveis com sacrifícios inaceitáveis. Na época de Isaías, o povo se dirigia à presença de Deus, apresentava rituais tentando apaziguá-lo, mas vivia como bem entendia. Não era obediente aos mandamentos de Deus. Fazia sacrifícios centrados em si mesmos, assim como os de Caim, em vez de realizá-los em submissão a Deus. A atitude de autossuficiência domina o mundo hoje em dia. As pessoas não querem servir a Deus. Elas vão à igreja porque é costume, é hábito, mas não querem servir a Deus. Na verdade, elas não servem a Deus, elas servem a moda do mundo, elas servem o mundo, elas servem os costumes do mundo, elas servem as tradições do mundo, elas servem as festas do mundo, elas fazem as coisas que todo mundo faz, mas não faz as coisas que Cristo manda elas fazerem. Então, a atitude de autossuficiência domina o mundo. Caim desejava viver da maneira como quisesse e apresentar a Deus um mero ritual com base em suas preferências. Concluímos que ele considerava Deus uma inconveniência, um obstáculo aos seus objetivos, mas temia ao Senhor o suficiente para cumprir rituais mínimos. Abel, por outro lado, ofereceu o sacrifício que Deus havia pedido, expressando confiança na promessa de um Messias vindouro, Gênesis 3,15. Um cordeiro que apontava para a salvação que Cristo efetuaria no Calvário. Patriarcas e Profetas, livro publicado pela Casa Publicadora Brasileira, em 2022, página 48, diz assim: Abel entendeu os grandes princípios da redenção. Viu-se como um pecador e viu que o pecado e sua pena de morte o separavam da comunhão com Deus. Levou a vítima morta, o cordeiro,
a vida sacrificada, reconhecendo assim as reivindicações da lei que fora transgredida. Por meio do sangue derramado daquele cordeiro, daquele animal, ele olhava para o futuro sacrifício, Cristo, morrendo na cruz do Calvário. E confiando na expiação que ali seria feita, tinha o testemunho de que era justo e que sua oferta seria aceita por Deus. Qual é a importância, meu querido, minha querida, de ir além de meros rituais religiosos? Como podemos depender totalmente da morte de Cristo como nossa única esperança de salvação? Que Deus abençoe você, Deus nos abençoe, nos fortaleça cada vez mais, que a gente consiga cumprir em nossas vidas o sacrifício, né, de Jesus. Jesus vivia uma vida sacrificial, porque Jesus vivia para os outros, para salvar pessoas, para curar pessoas. Jesus era médico. Ele vivia no meio do povo, um povo discriminado, um povo doente, um povo sofrido, um povo rejeitado pelos grandes homens daquela época, né, os cidadãos da religião e da política da época. O povo era rejeitado e Jesus estava lá no meio deles, ajudando-os no seu dia a dia. Jesus viveu uma vida de sacrifício. A vida dele foi de sacrifício em prol dos outros. Jesus não viveu para si. Jesus viveu para em prol do outro, do próximo. E é assim que ele ensinou a amar. É assim que ele ensinou a amar. Ele não só falou sobre amor, mas como ele viveu o amor pleno, diariamente, 24 horas por dia, em toda a sua vida, em todo o seu ministério. Segunda-feira, sangue de touros e de bodes. Alguns criticam os sacrifícios alegando que eles eram cruéis e em certo sentido injustos. No entanto, a intenção é exatamente essa. A morte de Cristo foi cruel, severa e injusta. O inocente morreu pelos culpados. Isso era necessário para solucionar o problema do pecado. Esses sacrifícios apontavam para a morte de Cristo. Então é triste saber que animais inocentes eram mortos, é triste. É cruel, mas Cristo era inocente, foi morto, crucificado. O ser humano. O ser humano são cruéis desde o começo. Né? Os atos de crueldade da humanidade, ela se perpetua. E quando Deus, o amor, veio entre nós, nós o matamos. Nós matamos o amor. A humanidade matou o amor. Pendurou o amor numa cruz, num madeiro, num rude madeiro, numa rude cruz. É isso que nós fizemos com o amor. E aí nós vivemos discutindo e brigando entre nós, odiando um ao outro. Mas se nós aceitamos o ódio em vez do amor, nós queremos o quê? Nós rejeitamos o amor ou penduramos numa cruz. Aí você espera o quê de uma humanidade, de seres como esses? Não adianta acusar ninguém, né? Porque todos nós somos os culpados. Ninguém é culpado. Quem que é o culpado? Somos nós, os seres humanos. Quem que fez a escolha entre Deus e o mal? Entre a vida e a morte? O ser humano. Nós escolhemos. Então tudo que nós passamos hoje, toda a maldição que nós carregamos e toda essa crueldade toda que a gente vê acontecendo no mundo hoje, a culpa é de quem? A culpa é nossa. Não é de Deus. A gente quer transferir a culpa, porque é bonito, né? Você falar, a culpa é de Deus. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa. A culpa é do diabo. Também não é. O diabo só foi mais o culpado, né? Ele se rebelou, fez com que outros se rebelassem também. Veio aqui e provocou a rebelião entre os seres humanos aceitaram a rebelião e vivemos em rebelião. Vivemos nos acusando, né? Nos julgando. O tempo todo nós nos julgamos. Você vê na rede social aí, vai ver os comentários. Um querendo, os haters hateando o outro, né? Acusando, falando barbaridade, né? Nós somos acusadores. Nós somos cruéis. Nós não somos amorosos. Sabe? Então a culpa é nossa, não é do outro. Então Cristo veio tirar nossa culpa. Ele veio para isso, para tirar essa culpa, para tirar essa coisa ruim que nós temos dentro de nós. Coisa ruim, né?
para fazer a gente aprender, a nos ensinar a amar, para vivermos no céu. Porque no céu é um lugar de amor, de paz. Entre os anjos reina o quê? O amor e a paz, a tranquilidade e a música do céu e tal. Lá não vai ter tutuque, 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 tutuque no céu. Não vai ter bateção no céu, não vai. A música ela é suave e tranquila. E quem tem esses gostos ruins de música, cara, não vai se adaptar ao céu. Sinto muito dizer, meu amigo, mas enquanto você ficar com esse gosto ruim de tutuque, 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 você não vai pro céu, não. Porque seu gosto está muito estragado. Você precisa passar por um burilamento, um aperfeiçoamento de gostos. Porque você tem um péssimo gosto musical. A verdade é essa. É difícil de falar, né? Mas é. Sinto muito, mas é verdade. Eu e você temos que aprender os gostos diferenciados da música celeste. Da música sem bateção. Ah, para com isso. Ninguém merece ficar ouvindo essas tranqueiradas que a gente ouve hoje em dia. E fala que isso é música. Isso nunca foi música. Isso é tudo, menos ruído, menos música. É ruído. O que Hebreus 10, de 3 a 10, nos ensina sobre os sacrifícios que o povo de Deus oferecia na época do Antigo Testamento? Se os sacrifícios eram incapazes de salvar realmente os pecadores, por que eram oferecidos? Né? Uma grande pergunta isso aí. Mas vamos lá em Hebreus. Eu estou com uma preguiça de abrir Bíblia, mas vamos ler. Hebreus 10. Vamos lá, Hebreus 10. Ai, ai. Hebreus 10, 3 a 10. 10, 3 a 10. Está aqui. Antes de ler, vamos orar. Querido Deus, querido Pai, entra no nosso coração, entra na minha mente, Senhor. Né? Usa a minha língua e muda o meu estado agora, nesse momento, para ficar inspirado e ser usado por Ti, para pregar a Tua palavra com amor, com carinho. E, Senhor, lava-me dos meus pecados. Muito obrigado por mais esse ano, obrigado por tudo. Eu já agradeci, vou sempre estar agradecendo, Senhor. Mas usa-me agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Então, inspirados aqui na palavra de Deus, que diz assim, ó, Hebreus capítulo 10, de 3 a 10, diz o seguinte: entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Quando Cristo entrou no mundo, né? Ele falou essas palavras aí. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Né? Deus não se deleita nessas coisas. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido sacrificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. A pergunta é: se os sacrifícios eram incapazes de salvar realmente os pecadores, por que eram oferecidos? Aí uma sugestão de resposta, aqui no finalzinho, que diz assim, se eu conseguir ler. A lupa não dá aqui. Nem um óculos também. É muito pequeno, é muito... Assim, os sacrifícios do Antigo Testamento eram sombra do verdadeiro sacrifício que seria oferecido por Cristo. Os pecadores expressavam fé no Messias vindouro. Tá, ok. Isso é uma sugestão de resposta aí. Pergunta número 2 de segunda-feira. Os animais eram símbolos que apontavam para o sacrifício expiatório do Cordeiro de Deus. Os sacrifícios eram atos de fé
que proporcionavam aos pecadores uma forma concreta de expressar fé na obra do Messias vindouro. Consideramos esses símbolos como tipos. O que é tipos? Que foram cumpridos por um antítipo. Um tipo, e aí foram cumpridas por um antitipo, que é a realidade. Alguns descrevem os sacrifícios como mini profecias sobre a morte de Jesus na cruz. Os rituais ligados aos sacrifícios eram como o pagamento por uma viagem. Quando compramos uma passagem de ônibus, trem ou avião, não fazemos imediatamente a viagem pela qual pagamos. Em vez disso, recebemos uma passagem ou cartão de embarque, que é uma espécie de garantia ou representação da jornada que está por vir. Podemos segurar aquele pedaço de papel e quanto quisermos, mas ele não nos levará a destino algum. Mas quando embarcamos e a jornada começa, recebemos aquilo pelo qual pagamos, e a passagem de papel se torna desnecessária. Algo semelhante ocorreu com os animais oferecidos em sacrifício. Eles tinham um papel importante, mas uma vez que o sacrifício real foi feito, eles perderam todo o sentido. E essa realidade ficou visível quando, na morte de Cristo, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Todo o sistema sacrificial, o templo e os rituais apontavam para a morte de Jesus. Uma vez que ele cumpriu sua promessa na cruz e ressuscitou, vencendo a morte, os tipos se tornaram desnecessários. A pergunta é o seguinte: o pecado é tão terrível que somente a morte de Jesus poderia fazer expiação por ele? O que isso nos diz sobre qual deve ser nossa atitude para com o pecado? Então, o pecado é terrível, né? João capítulo 1, de 1 a 3. Vamos ler esse texto, é muito interessante. Vamos lá. João. João 1. João 1, 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Tá. Agora verso 14. 14. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito. O Verbo aqui está se referindo à palavra. No princípio era a palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Então aqui, partindo disso aqui, desse texto, que o pecado é tão terrível que somente a morte de Jesus poderia fazer expiação por ele, né? A pergunta é: o que isso nos diz sobre qual deve ser nossa atitude para com o pecado? Deve ser de ódio, deve ser de asco, deve ser de nojo. De nojo. As coisas da carne enojam o verdadeiro crente. O crente que está vivendo uma vida espiritual, uma vida no espírito, ele tem nojo do pecado. Ele não se agrada, ele não tem prazer em pecar, em fazer coisas erradas, em adulterar. Ele não tem prazer em adulterar. Quem anda no Espírito Santo, quem vive do Espírito, é espiritual, está com Deus, ele não tem prazer em adulterar. Ele não tem prazer sexual, sexo fora daquilo que foi estipulado por Deus. Ele não tem prazer em odiar, prazer nas coisas desse mundo, entendeu? Nas coisas da carne. Não tem esse prazer mais, porque ele está uma pessoa espiritualizada, ele é diferentão. Ele é um esquisitão no lugar. A pessoa que anda com Deus, ele é diferente. Ele é completamente fora dos padrões deste mundo, entendeu? É diferente.
Você percebe quando ele está num ambiente, você percebe quando abre a boca, quando ele vai falar. Às vezes ele nem fala, só pelo silêncio da pessoa, você já percebe algo diferentão. Entenda? Terça-feira fala sobre o Cordeiro Pascal. Sangue de touros e bodes, foi... Isso mesmo. E ontem, né, acabamos agora, é terça-feira. O Cordeiro Pascal. O Apocalipse se refere a Jesus como Cordeiro, cerca de 30 vezes. Desde o início do plano da redenção, o povo de Deus usou cordeiros como símbolos do Messias vindouro. Abel ofereceu as primeiras crias do seu rebanho, Gênesis 4:4, tá? E antes de partirem do Egito para a terra prometida, os israelitas foram instruídos a resgatar cada primogênito, pessoa ou animal, com um cordeiro de um ano. Êxodo 12:5. Então, o que a Bíblia ensina sobre Jesus como o sacrifício da Páscoa? O que essa verdade significa para nós? Bom, há vários textos. Eu não sei por que a necessidade de botar muito texto numa pergunta só. Aí ele usa Êxodo 12, de 1 a 11, Isaías 53, 7, 8, 1 Coríntios 5, 7, Apocalipse 5, 6. Tanto texto assim, usa 2 textos no máximo. Acho que esses teólogos exageram demais muitas vezes, muito exagero. Por isso que dá muitas complicações teológicas aí, gente. Não precisa. Sejam mais devagar. Não acelera muito, vocês aceleram demais. Vai devagar. Eu nem vou abrir a Bíblia nesses textos. Entendeu? Porque a resposta já está aqui, inclusive a sugestão de resposta. O que a Bíblia ensina sobre Jesus como sacrifício da Páscoa e que essa verdade significa para nós? Aí, na sugestão de resposta, diz o seguinte: Jesus, como o Cordeiro da Páscoa, foi humilhado e morto pelos pecados da humanidade. Sua morte é o único meio de salvação. Tudo isso a gente sabe, né? Então, esses textos todos, resumindo tudo aqui, esses textos bíblicos, foi isso aí. A resposta seria isso aí. É um resumo, né, do que já a gente iria ler lá. Mas se você quiser ler, os textos vão ser colocados aqui, tá bom? Para você ler. Êxodo 12, de 1 a 11, Isaías 53, 7 e 8, 1 Coríntios 5, 7 e Apocalipse 5, 6. Então, aqui no rodapé tem os textos, você pode abrir sua Bíblia aí em casa e conferir comigo, ok? Conosco. Olha os textos aí. Legal. Décadas após a morte de Cristo, Pedro refletiu sobre a redenção. Não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Isso, o apóstolo Pedro falou isso em 1 Pedro 1, 18 e 19. Tá? Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 18, verso 19. Jesus foi o único ser humano cuja vida satisfez perfeitamente a santidade de Deus. Todos os outros seres humanos pecaram, e nossa vida pecaminosa literalmente conta mentiras sobre a natureza do Criador. Jesus, no entanto, tornou-se o último Adão, 1 Coríntios 15, 45. Onde falhamos, ele foi perfeito. Em sua humanidade, ele era tudo o que a raça humana deveria ser. Refletia a glória de Deus e por isso disse: quem vê a mim, vê o Pai. João 14, 9. Jesus foi crucificado na festa da Páscoa, reforçando que ele é o Cordeiro antítipo. Em João 18, 19 e 20, Cristo disse que falava francamente sobre seus ensinos. De forma paralela, os filhos de Israel foram instruídos a escolher para a Páscoa um cordeiro sem defeito e guardá-lo, colocando-o à vista de todos. Durante os dias que antecediam o sacrifício, Êxodo 12, 5 e 6, quando o sumo sacerdote questionou Jesus sobre seus ensinos, ele mencionou que estivera à vista de todos no templo
para que o considerassem. Sua vida, suas obras, seus ensinos, tudo revelava quem ele realmente era. Jesus é o Cordeiro sem defeito, a expressão mais poderosa da justiça e da glória de Deus. Entendeu? Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele quer tirar os seus problemas, o seu pecado, o nosso pecado. Ele tira, literalmente. Precisamos ter amizade com Ele. Precisamos dessa conexão com Ele, para que Ele tire de nós o desejo de pecar, o pecado, a pecaminosidade que entranha, né, todo o nosso ser. É Cristo que pode nos salvar, o único que pode nos salvar. É a única salvação. É Cristo Jesus. Não há outro, não há outra. O único que pode salvar a humanidade do pecado é Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus no templo, quarta-feira. Então a história da salvação envolve duas realidades que à primeira vista parecem contraditórias. Deus quer restaurar a comunhão que tínhamos com Ele e anseia estar próximo de nós. No entanto, trazer pecadores à sua presença os levaria à destruição. Davi disse: Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Mas ele também disse: Eu, porém, pelo teu grande amor leal, entrarei na tua casa. Com temor me inclinarei em direção ao teu santo templo. Salmos 5, verso 4 e verso 7. Linda poesia de Davi, né? Davi sabia usar as palavras. Ele era um poeta. Apocalipse, aliás, Ageu, capítulo 2, versos 7 a 9. Esse livrinho é difícil de achar, Ageu. Porque ele é pequenininho. Eu acho que vem logo depois de Sofonias, Abacuque. Não, é antes, né? Antes de Zacarias, isso. Ageu, capítulo 2, 7 a 9. Diz assim: Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. Encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui Ageu está se referindo ao templo, né? A glória do segundo templo, porque lá recebeu. Bom, aqui, vamos ver qual é a pergunta referente a esses textos aqui de Ageu. Enquanto o segundo templo estava sendo construído, o profeta Ageu fez uma promessa surpreendente. O novo templo seria mais glorioso do que o anterior, que era o templo de Salomão, né? Aquela glória arquitetônica fantástica que foi o templo de Salomão, né? O que essa profecia queria dizer? Quando Salomão dedicou o primeiro templo à glória da Shekinah, a presença do Senhor, da Shekinah, a presença de Deus acompanhou Israel, que acompanhou Israel a caminho de Canaã, encheu o templo, e os sacerdotes não puderam permanecer para ministrar, segundo está relatado em 1 Reis, capítulo 8, 10 a 11. Quando o segundo templo foi dedicado, a Arca da Aliança, que representava o trono de Deus, não estava mais ali, ela tinha já sumido, né? Não estava ali, pois alguns homens fiéis, aflitos com os pecados da nação, a haviam escondido antes da destruição da cidade. Quando os exércitos de Nabucodonosor estavam se aproximando para destruir a cidade, homens fiéis a Deus, muitos deles dizem que sob o mando, né, de Jeremias, esconderam a Arca da Aliança. Então, desta vez, a presença de Deus não encheu o templo.
Foi triste quando eles voltaram, né, do cativeiro e reconstruíram o templo, reconstruíram a cidade, os muros da cidade, reconstruíram Jerusalém, reconstruíram o templo. Aquele templo nem chegava aos pés do primeiro templo, glorioso, né? Foi triste como a profecia de Ageu se cumpriria. Agora, como é que o segundo templo, a glória do segundo templo será maior que a glória do primeiro, né? Que tinha a Arca da Aliança, a Shekinah, que tinha toda aquela gloriosa arquitetura de salomônica, né? Como se cumpriria? Foi no segundo templo que Jesus, Deus encarnado, apareceu em pessoa, em carne e osso. O próprio Deus saiu de trás do véu para se tornar um de nós e se unir a nós neste mundo fragilizado. Como o Filho de Deus, agora era também o Filho do Homem. Podíamos ver seu rosto, ouvir sua voz e testemunhar, por exemplo, quando ele tocou em um leproso impuro e o curou. Em vez de simplesmente nos chamar para nos aproximarmos dele, Deus veio em nossa direção. Ele desceu pessoalmente até nós. Não é de admirar esta declaração sobre Jesus. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1:23. Pense no que isso significa. O Criador do universo condescendeu não apenas em viver entre nós, mas em morrer por nós. A cruz é de longe a maior manifestação do amor de Deus. Quais são outras maneiras pelas quais podemos ver e experimentar a realidade desse amor? Não há outra maneira. A maneira é convivendo com Deus, é falando com Deus todo dia. Falando nisso, amanhã, aqui na igreja do CPA3, no setor 2, a igreja adventista, vai começar o MASC, Momentos a Sós com Cristo. Então vai ser quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo termina. Serão 5 dias de extrema comunhão com Cristo. E você é o nosso convidado, né, a acompanhar conosco. Nós não vamos poder filmar nada lá, porque não pode filmar o MASC. Vem uma pessoa libada, uma pessoa gabaritada, eu acho que é uma psicóloga, que vai dirigir o programa, a programação todinha, altamente espiritual. E você, se mora aqui perto, no CPA3, se mora aqui em Cuiabá, você está sendo convidado a participar do Momentos a Sós com Cristo, na igreja do CPA3, setor 2, tá? Você é nosso convidado. Meu querido, minha querida, eu um dia vou mostrar para você, não sei como, né? Mas o que é um MASC, tá? Vamos trazer aqui alguém para conversar sobre MASC. A gente vai ter um papo gostoso aqui no nosso podcast, o nosso videocast, né? Para falarmos sobre o MASC. Na próxima, então, que a gente vai continuar a lição, a gente vai, só falta terminarmos aqui quinta-feira e sexta-feira, ok? Espero que você tenha gostado, que Deus abençoe você. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, abençoe-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Fortaleça a nossa fé em Ti. Cura das nossas doenças, nossas enfermidades, até aquelas que são consideradas pelos médicos como incuráveis. Cura-nos, Senhor. Cura das enfermidades físicas e também das enfermidades espirituais, aquelas psicológicas, emocionais, etc. Faça-nos de nós, Senhor, aquelas luzes que o Senhor gostaria que nós fôssemos. Faça de nós realmente o sal da terra, Senhor, que a gente venha temperar esse mundo com o Teu sabor, com o Teu grande amor. Ensina-nos a amar o nosso semelhante. Ensina-nos a nos amarmos uns aos outros. Perdoa os nossos pecados. Fortaleça cada vez mais a nossa fé em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Querida amiga, querido amigo, até o próximo Conectados. Até o próximo estudo da lição. Tá bom? E não perca, não esqueça. De tudo que você tem ouvido, a soma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus trará a juízo todas as coisas, até aquelas que estão escondidas. Quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más. Tchau, até o próximo Conectados. Deus te abençoe.